E aí pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para trazer mais um estudo hoje para vocês sobre a renovação da mente, que é um processo muito importante em nossas vidas. E o tema hoje é a cultura do permanecer. O que é a cultura do permanecer? É algo que Deus tem falado muito comigo, a importância de nós termos essa cultura em nós. O que é cultura? Cultura eu entendo como algo que se tornou normal para nós. Por exemplo, no Brasil, a cultura do Brasil é fazer churrasco. Uma das culturas, né? É algo que é normal, algo que ficou crônico, né? E qual que é a sua cultura na fé? Algo que se tornou normal, faz parte de você. Para onde você corre quando as coisas apertam, ficam difíceis? Porque muitos cristãos têm tido uma cultura muito indecisa. Eles estão na igreja muito indecisos. Eles estão na corda bamba da fé, sempre pensando como sua vida seria de outra forma, como a sua vida seria em outras opções. Mas não existem outras opções, gente. Nós temos que mergulhar no oceano do Espírito, nós temos que entender a nossa fé e realmente transformar isso em cultura para nós. Eu gosto muito quando eu encontro pessoas, especialmente pessoas idosas, que permaneceram a vida inteira em Deus e não de uma forma arrastada, aquela forma difícil, mas elas são lúcidas na fé. Elas levam com uma certa leveza isso porque é real para elas, é verdadeiro para elas. A gente foi em Araxá algumas semanas atrás, a gente faz seminário de libertação e a gente foi fazer um seminário em Araxá e lá eu conheci uma senhora, gente, que coisa tremenda. Eu acho que ela tem mais de 90 anos, se eu não me engano, e uma pessoa confessa na fé, uma pessoa, ela fala que é missionária, ela é fervorosa na hora do culto, ela se enche do Espírito Santo, ela é fervorosa espiritualmente. Você vê que ela realmente é aquilo. É uma pessoa confessa. E o pastor Djalma falou uma vez que a maior riqueza do evangelho é um crente confesso, é um crente confirmado na fé. Então, uma pessoa que o evangelho se tornou normal para ele, não normal no sentido de acomodado, mas a identidade dele realmente é aquela. Ele não vive um evangelho arrastado, um evangelho cheio de dúvidas e cheio de outras possibilidades, mas a cultura do permanecer. Permanecer é muito importante, gente, porque a renovação da mente não é algo instantâneo, ela demora, ela exige tempo, ela exige gerações. Nós vemos, por exemplo, o exemplo de Abraão, Isaac e Jacó. São 3 gerações que permaneceram. Deus chamou Abraão, tirou ele da terra e da parentela dele, ele permaneceu fiel. Depois Isaac permaneceu fiel também. Gente, Isaac não fez nada. Isaac nem esposa ele conquistou para ele. Foi o servo dele que foi atrás de uma esposa para ele. Ele não fez nada. Mas se a gente for ver, ele fez o mais importante, que é permanecer. Ele permaneceu de forma lúcida. E os filhos dele, Jacó também permaneceu. E por causa disso, depois de Jacó, Deus levantou uma grande nação, a nação de Israel. São 3 gerações realmente confirmadas, lúcidas, sabe, no reino de Deus. E isso tem que ser real para nós. Hoje em dia tem muita confusão, hoje em dia tem muita dúvida. A gente vê muitas coisas, sabe, que nos jogam de um lado para o outro. Mas nós temos que ser cristãos que têm raízes. Muitas pessoas se preocupam muito com frutos, né? Dar frutos e frutificar e fazer isso, fazer aquilo. Muitas vezes até para aparecer, né? Até para ser visto. Porém, antes de dar frutos, uma árvore ela tem que ser uma árvore saudável. E ela tem que ter raízes profundas. E um cristão confesso é aquele que tem raízes profundas. Raízes profundas na palavra de Deus, na verdade, no reino de Deus, na presença de Deus. Eu li um livro uma vez na minha adolescência, do René Terra Nova, que falou muito comigo, que chama Derrubando os Gigantes. E tem uma frase dele que fala assim: o gigante só investe pesado em quem, se cair, vai dar muito lucro para ele. Você de pé é um tremendo lucro para o céu e um imenso prejuízo para o inferno. Então, gente, a importância de permanecer de pé.
Porque Jesus falou, né? Muitos no último dia vão dizer: Senhor, eu fiz isso, eu fiz obras, eu fiz milagres, eu curei pessoas. Mas ele vai falar: afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. E como a gente vai fazer a vontade do Pai, gente? Nós só podemos saber qual é a vontade de Deus, viver a vontade de Deus, se a gente permanecer na presença de Deus. Sabe, muitas vezes você não vai escutar Deus te falar: a minha vontade é essa, 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 essa. Mas se você permanecer na presença de Deus, você vai receber vida de Deus, sabe? A vontade de Deus vai começar a acontecer na tua vida de forma não automática, sabe? Mas porque a sua mente vai sendo renovada. A renovação da mente não é uma mudança filosófica, mas é algo vivo. E você só recebe isso estando na presença viva de Deus, sabe? Nós temos que permanecer nessa presença. Permanecer traz uma unção de estabilidade. Muitas vezes eu me achei inútil na fé, porque eu cresci na igreja, eu me converti, eu cresci na igreja e eu nunca tive um grande testemunho. Eu nunca vim das drogas, Deus não me libertou das drogas, Deus não me libertou de algum vício, da depressão, e eu não tinha nenhum grande testemunho como ferramenta para usar, para contar. Mas um dia eu entendi que o fato de eu ter permanecido é a minha maior arma, porque eu realmente posso dizer que é possível, no meio de um mundo como o nosso mundo, é possível permanecer cheio dessa chama, sabe? E o permanecer traz uma estabilidade, traz uma unção. Existe um poder no permanecer, que eu preciso também transmitir isso a outras pessoas. Permaneça em Deus. O mais importante não é você fazer algo maravilhoso. Muitas vezes, eu cresci na igreja, eu vi muito isso, muitas vezes as pessoas tendo grandes experiências em um congresso, em um seminário, sabe, vivendo algo extraordinário, recebendo uma grande profecia, e uma semana depois não estava mais ali. Mas o permanecer, sabe, e as pessoas que mais me inspiraram na fé foram aquelas realmente que permaneceram. Sabe, gente, permanecer é algo que tem existe uma unção, sabe? É algo que muda a nossa mente, permanecer em Deus. E não permaneça apenas arrastado, mas permaneça com sede e fome de Deus na sua vida. Permaneça fiel, sabe? Isso traz lucidez na sua mente. Isso traz raízes no seu coração. Nós temos que ter raízes que nos levam a permanecer. Então, muitas vezes as obras são algo muito externo. O que a gente faz, o que a gente frutifica é algo muito externo. Porém, nós temos que ser uma árvore forte. Deus quer que você seja uma árvore forte. Mantenha na sua vida os grandes pilares da fé, os pilares fundamentais da fé. Sabe, Deus, família, trabalho, pessoas. A fé, o relacionamento com Deus tem que ser um grande pilar na sua vida. A tua família tem que ser um grande pilar, como eu disse alguns estudos atrás, né? Por que Deus criou a família nesse mundo, se no céu não vai ter família, né? Não vai ter filhos, casamento? Porque é o que dá mais estabilidade para o ser humano, é a família, sabe? A família é um dos grandes pilares da nossa vida para manter a nossa mente sóbria. O trabalho, o seu trabalho é o que te leva a ser produtivo, tanto o trabalho, né, secular, vamos dizer assim, como o trabalho do chamado, do ministério, se bem que é tudo a mesma coisa. Se você está trabalhando, se você tem um trabalho secular e é ali que Deus te colocou, ali é o teu chamado. E também as pessoas que Deus coloca na tua vida, as conexões que você tem. Nós não podemos ser cercados de conexões que nos influenciam de forma errada. É claro, Jesus comia com publicanos e pecadores, mas Jesus era uma pessoa que influenciava, né? E nós temos que ser cercados de pessoas cheias do Espírito Santo. Nós temos que ser cercados de pessoas cheias do Espírito Santo, sabe, gente? Nós temos que manter pilares, os grandes pilares vivos em nossa vida, para que nós possamos ser canais de Deus nessa geração. A maior coisa que você pode fazer é permanecer. Lute para permanecer em Deus, para permanecer a sua chama acesa. Seja um cristão fervoroso. Essa senhora que eu conheci em Araxá, gente, que exemplo, sabe? E quando eu conheço pessoas, tem muitas pessoas, né? É só um exemplo que eu estou dando. Tem pessoas que eu cresci vendo, né? Pessoas que
permaneceram em Deus, permanecem em Deus, e aquilo é uma luz, sabe? Aquilo é luz na vida delas. Nós temos que ter raízes. Jesus falou para os discípulos dele: permaneçam na cidade até que do alto vocês sejam revestidos de poder, sabe? Isso é muito importante, o permanecer na cidade até que do alto seja revestido de poder. Então o Senhor quer te revestir de poder. O Senhor tem um grande dunamis para a tua vida. Mas permaneça na cidade e não permaneça em qualquer lugar. Permaneça na cidade, permaneça onde Deus te colocou, permaneça onde você tem uma experiência com Deus. Permaneça na cidade até que do alto você seja revestido de poder. Permaneça. A importância do permanecer, gente, é fundamental. Nós temos que ter essa mentalidade, sabe? Então nós precisamos desenvolver em nossa vida essa cultura. E a cultura é algo interior. A cultura é algo que permanece. Nós temos que ter essa cultura transformada de mente, renovada, para que a gente seja realmente filho de Deus no meio de uma geração corrupta. Não importa, sabe? Eu tenho falado muito sobre isso. O que é fundamental nesse momento não é que você seja um grande super-homem de Deus, uma grande super-mulher de Deus, que vai andando pela rua e as pessoas vão sendo curadas e vão sendo libertas. Deus quer fazer isso, Deus vai fazer isso. O dedo de Deus vai vir em nossa geração, eu tenho certeza disso. Porém, o mais importante, sabe, é que você seja um cristão confirmado, um crente confesso na fé, sabe? Uma pessoa que vive, sabe, com uma mente renovada, uma mentalidade transformada, que permanece em Deus. Se você é um filho, uma pessoa que cresceu num lar cristão, sabe, não deixe que as vozes do inimigo, as vozes dos balins, as vozes de Astarote te roubem da presença de Deus, te façam pensar que existem outros lugares, outras coisas para você fazer, mas para onde mais você vai se só no Senhor tem palavra de vida eterna? Permaneça em Deus. Se você cresceu num lar cristão, permaneça em Deus. Permaneça e permaneça intencionalmente. Não permaneça apenas arrastado, mas permaneça intencionalmente. Construa um altar para Deus na tua vida, na tua geração. Assim como Isaac, assim como Abraão, Isaac e Jacó. E se você tem filhos, lute para que eles permaneçam, sabe? O mais importante não é que eles façam alguma coisa a princípio, mas é que eles permaneçam, é que eles vivam, que eles vejam esse testemunho, que eles permaneçam em Deus, que eles escutem a voz de Deus, sabe? Que eles tenham experiência com Deus. Que nós não busquemos coisas externas, sabe? Coisas, toques e impressões externas, mas algo interno dentro de nós, sabe? Que nós buscamos que o Evangelho seja uma cultura para nós, que o permanecer seja uma cultura para nós, para que nós possamos realmente ter a mente do reino. Então, mentalidade, gente, tem a ver com cultura. Nós estamos falando sobre mente renovada em todos esses vídeos, e mentalidade transformada tem a ver com uma nova cultura. Talvez você veio de uma cultura depressiva, de vida, de família, de um mundo que você vivia. Você veio de uma cultura pessimista, uma cultura perversa, sabe, imoral. Talvez o seu normal era a imoralidade. Talvez o seu moral era a mentira. O seu normal era a mentira. Talvez o seu normal era a fofoca, era a briga. O seu normal era brigar, sabe? Mas que o seu normal seja o reino, seja o evangelho, seja ser filho, seja confiar. Que a confiança em Deus seja o normal para você, sabe? Que o seu normal seja confiar em Deus, que o seu normal seja descansar em Deus. Transforme isso na sua cultura, que isso não seja apenas algo externo que você fica lutando para pegar com suas mãos, as verdades da fé, mas que a verdade da fé seja a sua cultura, seja normal para você e você seja cheio do Espírito Santo. Amém? Viva a cultura do permanecer. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor mude a cultura de cada vida, de cada um aqui que assistiu esse vídeo, Pai. Muda a mentalidade deles, ó Deus. Queremos ter a mentalidade do reino, Senhor. Queremos ser filhos, queremos entender o que é te servir. Acende o fogo em nós, Espírito Santo de Deus. Acende o fogo em nós, Espírito Santo. Nos faça confirmados, confessos, confirmados na fé, em nome de Jesus. Que a nossa cultura venha mudar, Senhor. Que a nossa cultura venha mudar. Muda a cultura de cada vida aqui, Senhor. Muda a cultura de cada irmão que assistiu esse vídeo, Deus.
Muda a cultura deles, que eles possam viver de verdade a cultura do permanecer, Senhor, em nome de Jesus. Que eles possam viver de verdade, verdadeiramente, a cultura do permanecer em suas vidas, Deus, em nome de Jesus. Amém.